Olá pessoal, vamos para a nossa primeira videoaula da semana 2 da tua primeira apostila. Eu vou falar hoje sobre uma ferramenta muito importante que você vai usar lá na análise combinatória, nos agrupamentos, no arranjo simples, na combinação simples e nas permutações simples e com repetição. Eu vou falar sobre o fatorial, esse símbolozinho que está aparecendo aqui ao lado. Isto, não é ponto de exclamação não, é o teu símbolo de fatorial. Olha lá, lembra do colégio. Ponto de exclamação é do teu português. Esse símbolo de fatorial, na verdade, ele é utilizado para quê? Esse símbolo de fatorial, eu costumo falar para os meus alunos, costumo falar para vocês, que o símbolo de fatorial é usado para abreviar multiplicações. Isso mesmo, sucessivas multiplicações de números consecutivos. Por exemplo, se nós tivermos, vamos colocar aqui do lado, se nós tivermos a multiplicação, as multiplicações, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso trocar toda esta multiplicação, pegando o maior dos fatores, que no caso é o 5, e colocando após ele o símbolo de fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a fatorial de 5. Vamos pegar um outro exemplo? Se eu colocar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso trocar toda essa multiplicação, todas essas multiplicações, pegando o maior dos fatores, que no caso é o 4, e colocando após ele o símbolo de fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 4. E assim por diante, 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 3. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 8. Então, já percebeu que esse fatorial, ele induz você a fazer o quê? Sucessivas multiplicações, multiplicação de n valores, que vão diminuindo de uma em uma unidade até chegarmos ao número 1. Só que eu gostaria que você generalizasse para um número natural n. Se você tivesse que calcular o fatorial do número n, como é que você faz? Vamos colocar na tela de novo. O fatorial do número n, indicado na tela, é dado por n vezes, tira uma unidade, n-1, entre parênteses, vezes, tira uma unidade do n-1, n-2, tira uma unidade do n-2, n-3, e assim sucessivamente até chegarmos no 1. É claro que você só vai chegar no 1 se você conhecer o valor de n, senão não. Então, fatorial de um determinado valor natural é o produto desses n fatores consecutivos que vão diminuindo de uma em uma unidade até chegarmos ao número 1. Então, isso você vai usar muito, é muito frequente nas questõezinhas de análise combinatória, quando você vai aplicar a fórmula do arranjo ou da combinação, ou até mesmo fórmula de permutação. Nós vamos pegar aqui uma convenção. Convenção é o quê? Convenção o que é convencional, o que na verdade eu costumo brincar com os alunos, o que tu tens que engolir. É claro que nós temos demonstração para isso, mas neste momento nós iremos omitir a demonstração. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0 é 1 também. Então, fatorial de 1 e fatorial de 0, ambos são iguais à tua unidade. Calcula rapidinho para mim o fatorial de 2 aqui do lado. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, acabou. É 2. 2 vezes 1, 2. Então, fatorial de 2 é igual a 2. Eu peguei esse último exemplo, fatorial de 2 igual a 2, porque muitas vezes, lá no desenvolvimento de um exercício, o professor está resolvendo e aparece 2 fatorial. O aluno olha na próxima linha e só está o número 2. Aí o aluno fica perguntando, mas professor, onde é que o senhor colocou o símbolo de fatorial? Gente, é que fatorial de 2 e 2 são equivalentes. É a mesma coisa. Tu quer dizer outra coisa? Eu posso interromper o desenvolvimento de fatorial quando for conveniente. Se nós tivermos, por exemplo, uma divisão, eu tenho lá 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Você não vai desenvolver 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não. O que nós devemos fazer? Você deve proceder da seguinte maneira. Se você tem, olhando para a tela, 5 fatorial dividido por 4 fatorial, a dica é, a vava dica, você desenvolve o maior até chegarmos no menor. Ou seja, 5 é maior que 4. Então, desenvolvendo 5, você vai ter 5 vezes 4, parou! Você interrompe o desenvolvimento desde que você coloque o símbolo de fatorial após o último fator. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4, parou no 4, colocou o símbolo de fatorial. Dividido por 4 fatorial. Você vai simplificar o 4 fatorial do numerador com o 4 fatorial do denominador. Vai sobrar simplesmente 5. Quer ver? Se nós tivéssemos, por exemplo, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. 8 fatorial dividido por 6 fatorial, tu desenvolve o maior. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6, parou. Para no 6, coloque o símbolo de fatorial. Dividido por fatorial de 6. Você vai simplificar o fatorial do 6 do numerador com o fatorial do 6 do denominador. Vai sobrar para vocês 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Então, dá para tu interromperes o desenvolvimento do fatorial
desde que você coloque após o último fator o símbolo do teu fatorial. Acabou a brincadeira. Vamos brincar por último aqui, pessoal, com algumas expressões? Porque às vezes, quando o professor mistura letra na matemática, o aluno fala, pô, Vavá, estava indo tão bem, misturou letrinha, ferrou. Não é assim que funciona. Se você fosse calcular o fatorial de n, como é que você faria mesmo? Revisa comigo. Fatorial de n é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, assim sucessivamente até 1. Agora, se você fosse calcular o fatorial de n mais 1, pega lá n mais 1 entre parênteses. O fatorial de n mais 1 vai ser igual a n mais 1, tu copia a própria expressão n mais 1 e agora vai tirando uma unidade dos próximos fatores. Então, o fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes, tira uma unidade do n mais 1, sobrou n. Tira uma unidade do n, sobrou n menos 1. Tira uma unidade, sobrou n menos 2. E assim por diante, até chegarmos ao número 1. Então, já que você pegou a malandragem da coisa, vamos fazer um último exemplo, um último exercício. Calcule para mim, ou desenvolva para mim, simplifique para mim, melhor dizendo, essa expressão. n mais 1 fatorial, fatorial de n mais 1, dividido pelo fatorial de n menos 1. Quem é o maior, pessoal? N mais 1 ou n menos 1? O n mais 1. Desenvolva o maior até chegarmos no menor. Então, n mais 1 fatorial, ou fatorial de n mais 1, desenvolvendo-o, você tem n mais 1 vezes, tira uma unidade, n, vezes, tira uma unidade, n menos 1, para no n menos 1 e coloca o símbolo de fatorial. Você vai simplificar o n menos 1 do numerador com n menos 1 do numerador. Vai sobrar para vocês uma simples multiplicação entre n mais 1 e n. Você faz uma distributiva, n vezes n dá n ao quadrado e n vezes 1 dá n. E aí você tem uma expressão totalmente normal. Então lembremos que o fatorial, ele surgiu para simplificar as sucessivas multiplicações. E quando você for desenvolver o fatorial, você vai fazer as sucessivas multiplicações, diminuindo sempre de uma em uma unidade até chegarmos ao número 1. Você tem aí, pessoal, nessa videoaula, 3 exercíciozinhos para você tentar fazer em casa. E qualquer dúvida, você vai me procurar no plantão que o Vavá vai te passar a barbada. Um grande abraço.